Ilha, arquipélago ou região de integração. Três definições que surgiram em momentos diferentes, que têm objetivos diferentes também, mas que acaba confundindo algumas pessoas, moradores ou pessoas que procuram entender sobre o Marajó. Hoje nós vamos entender sobre cada uma delas. Eu sou o Luiz Marajó, sejam muito bem-vindos ao canal Marajoando Cultural. Se você for novato, já aproveita e se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos, familiares e deixe seu comentário. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, né, tratando desses principais pontos. É claro que aqui também eu falo para pessoas que entendem muito bem do assunto, embora uma das definições seja relativamente recente, que é a definição de região de integração desde 2022, com a quantidade de municípios que a gente vai ver a seguir. Então, falamos também para pessoas especialistas, né? Professores, pesquisadores, sobre o território, a geografia, as identidades marajoaras. Então, vamos aqui passar a nossa apresentação sobre cada um dos pontos aqui que nós vamos trabalhar, especialmente entendendo a característica de cada uma delas. Ilha do Marajó, né, originalmente parte de 12 municípios da parte da região dos Campos e também da parte central do Marajó. Então, inicialmente, o Marajó, a princípio, era conhecido por a Ilha do Marajó, embora já tivesse característica de uma região de arquipélago. Então, esses municípios, desde sempre, né, têm essa característica com uma identidade muito forte, né, tanto da região dos campos, como também da região mais de floresta. Então, dentro desses municípios, tem regiões de campos, como é o caso de municípios como Cachoeira do Arari, mas também tem municípios da região da floresta, como é o caso de Breves, né, que foi muito explorada a questão da madeira, etc. A região do arquipélago, que é a definição do arquipélago, já tem todos esses 12 municípios e mais 4 municípios que agora não fazem parte dessa grande ilha, mas que estão dentro desse contexto de várias ilhas, né, pequenas ilhas e ilhotas, com uma identidade muito parecida, por exemplo, Portel, Agre, Gurupá e Melgaço, que são esses municípios que fazem parte agora, né, compondo o arquipélago do Marajó, completando 16 municípios, né? Então, passa a incorporar os 12 municípios da parte mais central e mais esses 4 que fazem parte de ilhotas ou até mesmo do continente, como é o caso de Portel. E mais recente, né, a região de integração. O Pará tem 12 regiões de integração e contém os 16 municípios do arquipélago do Marajó e, depois de um decreto assinado pelo atual governador do Pará, Oeiras do Pará passa a fazer parte da região de integração do Marajó. Já tinha, né, essa definição com os 16 municípios do arquipélago, que fazem parte do arquipélago mesmo, né? Agora, Oeiras do Pará, né, que tem algumas divergências, mas que tem características também ribeirinhas, né? Procurando entender cada uma dessas definições, vamos começar pela Ilha do Marajó, ou a Grande Ilha, né? Como é muito citado ainda hoje, né? Se você for ver, a palavra mais pesquisada é Ilha do Marajó ou Ilha de Marajó, relacionado a isso, né? Então, a ilha, claro, não é errado compreender que é apenas a ilha, mas a Grande Ilha, sim, ela existe, né? E como eu falei inicialmente, são os municípios mais centrais aqui, alguns de Campos, caso de Cachoeira do Arari, Chaves, Moaná, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, e Salvaterra e Soura. E jamais na região de Floresta temos Afuá, Najás, Breves, São Sebastião da Boa Vista. Alguns deles são muito parecidos, como Moaná, na região de Campos, e Boa Vista, na região de Floresta. É claro que isso não é tão bem separado. Os próprios municípios têm características ribeirinhas e características mais de campos. Aqui eu pego como principal referência o professor Agenor Sarraf, né, que é ele que traz essa definição de campos e floresta, que ajuda também a gente a compreender um pouco melhor sobre essa área conhecida como Ilha do Marajó, mas também conhecido como arquipélago, né, já trazendo esses outros municípios aqui citados abaixo, Bagre, Gurupá, Melgaço e Portel. Aqui temos um mapa já mais aberto, né, com esses municípios nas devidas localizações, aqui a parte mais oriental, que é uma outra definição agora mais geográfica, né? E a parte mais ocidental aqui, Breves, Ocidente, Soure, Oriente, para pegar um exemplo
aqui a essa simbólica divisão. Então, o arquipélago do Marajó tem esses 4 municípios, né, que tem muitas características ribeirinhas e que nos últimos censos, nas últimas definições, nas últimas pesquisas e também nos materiais que são feitos, são definidos como marajoara, e a população, de fato, eu tive a oportunidade de conhecer, né, e a população realmente se identifica com o marajoara nos municípios que eu pude visitar, como Melgaço e Portel. Gurupá já fica muito mais próximo aqui da região do Baixo Amazonas ou da região do Tapajós. Então, não sei se Gurupá tem essa identidade marajoara mais forte na população. De qualquer forma, essa é a definição de arquipélago do Marajó. Esse é o professor Agenor Sarraf, a minha principal referência aqui, né, quando se trata de arquipélago do Marajó, de entender que esses municípios, embora não estejam na grande ilha do Marajó, eles fazem parte, né, compreendendo toda a identidade marajoara, os costumes, as características, enfim. Agenor Sarraf é de um dos municípios que agora faz parte do Marajó, como arquipélago, que é Melgaço, né, apesar de ele ter nascido em Breves, ele se diz natural de Melgaço pela vivência que ele teve, e também um pesquisador da região. Agora, a região de integração, né? Temos aqui o protagonista sobre essa definição, que é o município de Oeiras do Pará, antes localizado na região do Baixo Tocantins, ou simplesmente de Tocantins. A região de integração é uma definição geopolítica, né? E desde janeiro de 2022, aqui no Marajó, faz conter 17 municípios, né? Então, apesar de Oeiras do Pará estar no continente, né, e antes ali fazendo parte do Baixo Tocantins, próximo de Cametá, agora ele faz parte politicamente, né, do Marajó, da região de integração. Mas também tem características ribeirinhas, por ser uma cidade de frente para o rio, com movimentações econômicas parecidas, mas um pouco maior, por ser uma cidade que fica dentro do continente e tem uma maior facilidade de circulação do transporte rodoviário. Mas será que essa inclusão foi a partir de um interesse político ou seria muito mais de uma afinidade cultural, identitária? O fato, né, é que a região de integração tem esses municípios aqui listados em ordem alfabética: Afuá, Najás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Corralinho, Gurupá, Melgaço, Moná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Soure e agora Oeiras do Pará, né, que passa a fazer parte também dessa região de integração. Então, é uma composição que ajudaria, né, a propor políticas considerando as características específicas de determinadas regiões, entendendo que Oeiras do Pará tem semelhanças geográficas e culturais de municípios como Curradinho, que fica na ilha do Marajó e também no arquipélago. O Pará ao todo tem 12 regiões de integração, disso que a gente está falando. Aqui é um mapa mais aberto para a gente compreender, né, afinal de contas, onde fica Oeiras do Pará. Aqui você vê a região que a gente conhece como Ilha do Marajó. Acima temos algumas ilhotas, né, que fazem parte de Chaves. Aqui temos Gurupá, né, que fica mais distante, não faz parte da grande ilha. Os municípios que a gente citou aqui, como Melgaço, Portel. E aqui no pontinho vermelho você pode ver é onde fica Oeiras do Pará, próximo de Limoeiro e de Cametá. Esse outro ponto aqui seria a Curradinha, para você compreender que fica próximo, né? Então, inevitável que a gente tenha afinidades culturais, pessoas circulem, né? E algumas relações econômicas também parecidas, né? Então, é claro que há várias trocas de informações, né? De características, mas que pode ter interesse político também. Aqui trazendo, né, esse ponto, possíveis motivações para a inclusão de Oeiras do Pará ao Marajó, né? A identidade ribeirinha, né, isso alguns moradores de Oeiras do Pará se dizem marajoaras e já se diziam antes dessa integração do município à região do Marajó. Mas também interesses políticos, né? É o que a opinião pública também diz, né? Recentemente tínhamos voltado para o Marajó o programa Abraço Marajó, que a gente não sabe exatamente qual o futuro desse programa, né? Como é que ele será incorporado dentro do atual governo ou se será encerrado e teremos uma nova política voltada para o Marajó, de fato, né? De qual o desfecho desse programa. O fato é que se diz que a prefeita, atual gestora do município de Oeiras do Pará,
tinha interesse, né, diante das promessas do governo anterior, com o programa Abraço Marajó, né, interesses econômicos esse que seria interessante Oeiras do Pará ser incluído, né, e ter políticas também voltadas para esse município ali muito próximo de Curralinho, também considerando, né, as características e até algumas reivindicações de que Oeiras fizesse parte, haja vista que no passado já compôs algumas definições políticas do que se compreende como Marajó. Então há essa possibilidade, né, desse interesse, dessa aceleração. A gente não sabe, né, saiu um decreto em janeiro de 2022 do governador, né, decretando que Oeiras faria parte dessa região. É inevitável não pensar em interesse político. O fato é que Oeiras do Pará agora compõe a região de integração do Marajó, né? Mas não dá para desconsiderar, né, que Oeiras do Pará tem características ribeirinhas, né? E agrada a uns, desagrada a outros, fazer parte do Marajó. O Marajó cresce com isso, né? O material de apoio que eu mostrei algumas imagens é um material didático, embora eu tenha usado como referência outros artigos que não são livros didáticos. Esse material eu vou deixar na descrição. Remando entre Campos e Floresta, que ajuda muito na compreensão da identidade marajoara, do espaço geográfico, que é um trabalho, né, de vários autores que tem a organização de 3 referências, né, quando se trata de pesquisa antropológica, de identidade amazônica, né? A Janus Raff, que eu já falava, que é natural de Melgaço, pesquisador sobre a região amazônica, em especial a região do Marajó. A professora Jane Beltrão, que não tem tantos trabalhos assim para a região da Amazônia Marajoara, mas é uma referência em antropologia, historiografia, Amazônia. E Denise Pauchan, né, que é antropóloga, arqueóloga, que pesquisou a região do Marajó com escavações, inclusive na região do Anajash. Então, esse livro ele é muito importante, assim, quanto um material que ajuda a compreensão, né? É voltado para o ensino fundamental, quinta e oitava série, que hoje são sexto e nono ano, né? E é um material muito importante, muito bom, a meu ver, para essa compreensão do Marajó. E aqui, você que acompanha o canal Marajó Cultural, a gente tem se esforçado para entender melhor a região do Marajó, né? Em 2019, nós fizemos um vídeo sobre a nova regionalização do Marajó e aqui a gente foca principalmente nas nomenclaturas, né? Porque antes se conhecia como a meso e micro-regiões, né? Já é uma leitura ultrapassada, né? Quando temos essas definições de regiões de integração, né? Uma leitura mais atualizada do que é o Marajó, né? Em janeiro de 2022, portanto, no ano passado, a gente fez um vídeo quando saiu o decreto, né? O Marajó, portanto, cresceu, mas era importante entender, né, que, na verdade, fazia parte da região de integração. O mapa não vai mudar assim de uma hora para outra. No mesmo ano, em maio, nós fizemos um vídeo sobre o que era região de integrações, porque muita gente ainda não entendia o que significava, né? Você pode acessar esses vídeos, também vou deixar na descrição o link de cada um. E em agosto do ano passado, a prefeita reclamou, né, do possível fim do programa Abraço Marajó. Talvez isso ajude, né, a gente entender as possíveis motivações pela qual Oeiras do Pará foi integrado à região do Marajó. Então, fica o meu agradecimento, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. É um esforço para que a gente consiga entender cada vez mais a região do Marajó, a nossa região, né? O nosso território, seja geograficamente ou do ponto de vista da identidade, né? De como a gente se vê como marajoara. E, na verdade, é uma contribuição, né? Outras formas de compreensão, como leitura, na minha opinião, são formas mais eficazes, né? Mas que um livro, um vídeo, um podcast, uma leitura de um artigo, de uma revista, podem contribuir para uma melhor compreensão. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Marajoando Cultural. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Marajoando depende de contribuições. A chave Pix do projeto é esse aí na tela, historialuiz27@gmail.com. Você pode ajudar.
mas é claro, se você puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.